Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de Gestão Empresarial e Turismo, e vamos iniciar a nossa quinta aula de Recursos Humanos. Nesta aula, iremos falar sobre a avaliação de desempenho. O que é a avaliação de desempenho e para que serve? Aonde é aplicado dentro das organizações? Vamos ver um pouquinho de tudo a este respeito. Conceito de avaliação de desempenho humano. A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada funcionário em função das atividades que ela desempenha, das metas e resultados a serem alcançados e do potencial de desenvolvimento que gera muitos efeitos positivos na empresa. Chiavenato. De forma resumida, pode-se dizer que a avaliação de desempenho é o processo pelo qual as organizações avaliam o desempenho e desenvolvimento do empregado no cargo. Como nós falamos anteriormente, então, o que realmente é a avaliação de desempenho? É uma metodologia muito utilizada pelas empresas para avaliar o desempenho individual e coletivo dos seus colaboradores, seus comportamentos, respeito a regras e horários, o quanto suas atitudes estão alinhadas aos valores do negócio, para dar feedbacks sobre seus resultados, bem como medir a qualidade do clima e o grau de efetividade do trabalho em equipe. Em resumo, a avaliação de desempenho ajuda a identificar os pontos fortes e de melhoria da organização, pois reúne as informações que precisa para desenvolver continuamente seus processos e também uma gestão de recursos humanos que seja alinhada com as pretensões de crescimento no futuro. Mas não é só isso. Conhecer os pontos de vista dos profissionais sobre a empresa também lhe ajuda a entender qual é a sua visão sobre a organização. Nós já falamos bastante sobre isso na aula anterior, referente ao clima e comportamental, organizacional. Suas políticas de gestão e, especialmente, sobre suas lideranças. Isto é importante porque, em muitos casos, a organização acredita, sem critérios claros, que seus funcionários seguem ao pé da letra a cultura organizacional por ela definida, quanto, na realidade, em muitos casos, há um grande desalinhamento entre que os ambos esperam um do outro. Nesta apresentação, é possível perceber como é importante a avaliação do desempenho, realmente para a melhoria, para a formação do profissional, o diálogo entre os colaboradores, promoção e progressão, comprometimento, retribuição e incentivos, desenvolvimento da carreira, motivação e autoaperfeiçoamento. Mas, afinal, qual a importância do feedback? Feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. Tipos de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho pode ser realizada seguindo diversos métodos. A escolha do mais adequado dependerá principalmente do perfil do funcionário avaliado e da interação entre ele e seu avaliador. Além disso, outros fatores também podem ser considerados como necessidades do gestor, objetivo da empresa ao fazer a análise dinâmica de observação utilizada. Vamos começar com o autofeedback ou a autoavaliação. Deve ser realizada em duas etapas.
Na primeira, o funcionário é levado a refletir e avaliar o seu próprio desempenho, pontos fortes e de melhoria. Depois, ele e seu superior discutem sobre essa avaliação para encontrar formas efetivas de eliminar os gaps e impulsionar os seus resultados. A vantagem desta técnica é que permite ao profissional fazer uma análise a respeito de seus resultados e comprometimentos de maneira mais profunda e sincera. É também uma oportunidade para demonstrar seu profissionalismo, maturidade, autoconhecimento e capacidade de ouvir feedbacks. Saber reconhecer seus pontos de melhoria é a única forma de promover o autodesenvolvimento e o crescimento contínuo. Além disso, o autofeedback estimula a autorreflexão, por meio da qual o próprio colaborador é levado a pensar sobre o seu comportamento e identificar aquilo que precisa melhorar. Ao escolher aplicar este método, o gestor deve ficar atento para certificar-se de que a análise foi realmente imparcial e não condicionada pelos interesses individuais do profissional, de modo a não prejudicar o diálogo entre eles. Outro método tradicional é a avaliação pelo superior direto, ou 90 graus. É um método tradicional em que a performance individual do colaborador é avaliada pelo seu gestor direto, que acompanha de perto suas atividades diárias. Entre seus benefícios está a garantia da uniformidade nos critérios de avaliação, o que permite que todos sejam avaliados sobre os mesmos aspectos. Contudo, caso a relação entre líder e liderado não seja positiva, a imparcialidade nos resultados pode ser prejudicada. A avaliação da equipe 180 graus. Embora a avaliação individual seja fundamental, uma vez que a singularidade do profissional define quais são as formas mais eficientes para desenvolver o seu potencial, a análise do time como um todo também é fundamental. Isso porque a soma dos esforços é o que torna possível o alcance de resultados extraordinários. A avaliação de desempenho em grupo analisa o desempenho do conjunto, seus pontos fortes e de melhoria e quais os resultados aquele time trouxe para a empresa. É importante, pois quando as equipes estão bem alinhadas, maior é a efetividade de suas ações, a troca de ideias e conhecimentos. O seu relacionamento é comunicação interpessoal, o que potencializa o alcance das metas. E a liderança? Nós temos a avaliação do líder também. O trabalho em equipe também engloba o líder e, justamente por isso, ele também precisa de feedbacks para compreender se está caminhando na direção certa e quais mudanças são necessárias para aprimorar a sua performance. Nesse sentido, a avaliação de desempenho também deve ser aplicada partindo dos colaboradores para o gestor, bem como de seus pares e superiores, o que dará uma visão geral sobre seu trabalho, sucessos e aspectos a melhorar. A avaliação 360 graus é amplamente utilizada nas grandes corporações. Por meio dela, todos os colaboradores, independentemente de sua posição hierárquica, podem ser simultaneamente avaliados e avaliadores.
Essa metodologia permite que o colaborador seja avaliado por si mesmo, por seus superiores e pares funcionários, resultando em uma análise sistêmica que propicia uma identificação clara a respeito de diversas variáveis que impactam a produção de resultados de um profissional. O sucesso dessa técnica depende da proteção do anonimato dos avaliadores e exige um nível alto de maturidade dos envolvidos, garantindo a todos maior liberdade e privacidade para avaliar o desempenho de superiores e colegas. Assim, obtém-se um feedback realmente verdadeiro e imparcial, bem como sugestões de estratégias para viabilizar a mudança de comportamento que resultem na melhoria efetiva da performance da equipe e do líder. Bom, turma, espero que vocês tenham conseguido compreender todas as informações passadas na aula de hoje, porém fiquem tranquilos que a gente vai falar tudo isso e muito mais na nossa aula online. Muito obrigada e espero vocês na próxima!